Seja muito bem-vindo ao primeiro vídeo deste canal, que tem como objetivo falar claramente e de forma atualizada sobre topografia. Vamos falar sobre assuntos que envolvem tecnologia, notícias, novos equipamentos e muito mais. Nessa primeira série de vídeos, quis trazer para você assuntos sobre GNSS RTK. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre como são determinadas as coordenadas do sistema e alguns detalhes importantes para que você esteja sempre atento e, claro, fixo. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Se inscreve, ativa o sininho, porque a gente está começando aqui. O cálculo de posicionamento do sistema RTK é um processo um tanto quanto complexo que envolve a comparação das observações do receptor móvel com as correções diferenciais que são fornecidas pela nossa estação de base. Isso significa que quando nós utilizamos o sistema RTK, partimos de um ponto de coordenadas conhecidas, e a função da base é nos fornecer as correções diferenciais do posicionamento em tempo real. O receptor móvel, que é mais conhecido como rover, vai rastrear os sinais de satélite GNSS visíveis e, com isso, ele vai medir a pseudodistância, que nada mais é que o tempo de chegada e a fase de onda portadora dos sinais, observando assim múltiplos satélites simultaneamente. A nossa estação de base, que vai estar localizada em um ponto de coordenada conhecida, ou seja, onde já foi realizado o rastreamento e feita uma correção de posicionamento, obtendo assim dados precisos, também irá rastrear os sinais dos mesmos satélites e, basicamente, a função da base na utilização do método RTK é calcular as chamadas correções diferenciais, que representam as diferenças entre as posições reais dos satélites e as posições calculadas. Essas correções, elas são transmitidas em tempo real da estação de base para o rover e elas são essenciais para compensar os erros sistemáticos, como atrasos na atmosfera, que podem afetar aí as nossas medições de pseudodistância. Enquanto isso, nosso rover vai receber as correções e aplicá-las aos dados brutos, melhorando assim a precisão das nossas medições, resultando em coordenadas muito mais precisas. Um fator interessante sobre o funcionamento do RTK é a chamada ambiguidade de fase. Ela ocorre porque, enquanto a pseudodistância é uma medida contínua, a fase de onda portadora é uma medida de ciclo. Quando o receptor pede o rastreamento do sinal ou quando há interrupções do sinal, a ambiguidade de fase pode ser perdida e o receptor precisa resolver novamente essa ambiguidade quando o rastreamento é restabelecido. Com as correções aplicadas, a ambiguidade de fase resolvida e as coordenadas estimadas, o rover vai calcular a solução RTK em tempo real e essa solução irá nos fornecer as coordenadas tridimensionais com a precisão na ordem de centímetros. Agora que já entendemos resumidamente como funciona o sistema GNSS RTK, vamos entender alguns fatores que influenciam na nossa qualidade posicional no dia a dia. Vamos falar agora sobre o PDOP, VDOP e o HDOP. Esses são termos utilizados para descrever diferentes tipos de diluições de precisão em sistemas de GNSS. Essas diluições indicam a qualidade geométrica dos sinais de satélite em relação ao receptor e afetam diretamente a precisão do nosso posicionamento. A PDOP é uma medida geral da qualidade geométrica dos sinais de satélite em relação à posição tridimensional do receptor. Ela vai levar em consideração a diluição nas direções leste, norte e para cima. Quanto menor for o valor do PDOP, melhor é a geometria dos satélites e, assim, maior a precisão esperada na solução do nosso posicionamento. O PDOP é uma métrica muito importante em aplicações onde precisamos de uma precisão bala. Já o HDOP é uma medida específica da qualidade geométrica dos sinais de satélite em relação à posição horizontal do receptor. Ela vai levar em consideração as diluições nas direções leste e norte. Assim como o PDOP, quanto menor o valor do HDOP, melhor a geometria dos satélites para a determinação da posição horizontal. Já a VDOP é a diluição da precisão vertical. Ela representa a qualidade geométrica dos sinais de satélite em relação à posição vertical do receptor. Assim como as outras diluições, um valor menor indica uma melhor precisão. Em resumo,
P-doping, H-doping e V-doping são métricas importantes para avaliar a qualidade do posicionamento dos sinais de satélite em sistema de GNSS. E escolher a métrica apropriada depende das necessidades específicas das aplicações. Valores menores geralmente vão indicar a geometria de satélites mais favorável e, portanto, uma precisão mais esperada, melhor. E o último assunto deste vídeo, nós vamos falar sobre ionosfera. A ionosfera é uma camada da atmosfera terrestre que é composta por partículas ionizadas devido à radiação solar. Essa camada pode afetar os sinais de GNSS de maneira significativa, principalmente em frequências mais altas. A interferência da ionosfera pode causar erros nos cálculos de posicionamento por satélite. Os sinais de GNSS, ao atravessarem a ionosfera, sofrem atraso na propagação devido à interação com as partículas carregadas eletricamente. Esse atraso é proporcional à densidade eletrônica na ionosfera e à frequência do sinal, sendo mais comprometida em frequências mais altas. A ionosfera não é estática, sua densidade eletrônica varia ao longo do tempo e em função das condições solares. Essa variabilidade temporal pode introduzir erros sazonais diurnos nas medições do RTK. O atraso causado pela ionosfera pode afetar a fase dos sinais do GNSS, e isso pode levar aos erros na resolução da ambiguidade e também no cálculo da nossa pseudodistância, prejudicando assim a precisão do nosso posicionamento. E, finalmente, para solucionar os efeitos da ionosfera, os receptores GNSS utilizam algumas técnicas de correção, como, por exemplo, algoritmos e modelos matemáticos, que são utilizados para estimar e compensar o atraso causado pela ionosfera. Pessoal, esse foi o nosso primeiro vídeo. Eu espero que tenham gostado. Não esquece de curtir, de se inscrever para incentivar esse trabalho, para que nós possamos continuar trazendo muita informação para você. Beleza?